Esse trabalho é referente ao projeto integrador da Universidade 9 de Julho. Nós somos do curso de Biomedicina e o nosso tema é sobre o aumento de DSTs entre os jovens brasileiros. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. O maior processo de aumento das transmissões das DSTs é a falta de informação e o comportamento dos jovens em relações sexuais sem proteção. Isso porque, de acordo com uma pesquisa feita no Ministério da Saúde, 60% da população brasileira não usa preservativos e a maioria dessas pessoas não sabem os sintomas da sífilis e nem o quão grave é a AIDS. Nos últimos 6 anos, uma pesquisa também feita no Ministério da Saúde provou que 50% da população não sabe informações da AIDS e de outras doenças, assim adquirindo elas. E na faixa etária dos 20 aos 24 anos, a taxa de detecção subiu de 16,2 em 2005 e de 33,1 em 2015. E em relação à AIDS, houve esse aumento de 50% que eu citei anteriormente, e um dos principais motivos é a falta de informação dos jovens, principalmente pelo fato deles acharem que nunca vai pegar essas doenças, porque nós jovens acreditamos que esse tipo de coisa nunca vai acontecer com a gente. Então, por isso é tão importante a educação sexual. A sífilis tem diferentes estágios, do primário ao terciário. O estágio primário causa feridas nas genitálias. O estágio secundário causa manchas vermelhas pelo corpo, causando alergia. O estágio terciário, após o indivíduo adquirir a doença, ele demora de 2 a 40 anos para se manifestar. Manifestando-se, ele causa lesões neurológicas e cardiovasculares, levando à morte. Essa doença tem 2 formas de se infectar. A primeira é a relação sexual e a segunda é congênita. Devido à infecção congênita, a mãe deve fazer um pré-natal para que a doença não se manifeste para o feto. Caso contrário, o feto possa nascer com má formação, surdez, cegueira ou até doença mental. A sífilis tem prevenção com o uso de camisinha e cura com o uso da penicilina na rede pública de saúde. A incidência da gonorreia é maior em pessoas entre 15 e 30 anos. Estima-se que há cerca de 1,5 milhão de pessoas contaminadas no Brasil. A bactéria se desenvolve de várias formas. Ela é encontrada no reto, no aparelho urogenital, na traqueia e nos olhos. Nos olhos, ela se desenvolve como conjuntivite elevada. 40% das pessoas infectadas não apresentam sintomas. Os outros 60% apresentam sintomas como coceira, corrimento genital, erupções e hemorragias. Quando a bactéria não é tratada corretamente, ela pode trazer diversas complicações, como meningite, hepatite e infertilidade. O tratamento é feito com o uso de antibióticos e acompanhamento médico. No Brasil, as formas virais mais comuns de hepatite ou inflamação no fígado são causadas pelos vírus A, B ou C. A mais comum, a hepatite B, ela é transmitida tanto pelo lado sexual, transfusões de sangue ou compartilhamento de objetos para injeção de drogas dos indivíduos contaminados para o que não está contaminado. A hepatite C já não é tão rara a contaminação via sexo, mas ela é igual a hepatite B, transfusões de sangue e compartilhamento de objetos importantes para injeção de drogas. No Brasil, milhares de jovens ou pessoas são contaminados com os vírus B ou C e não desenvolvem essa doença, podendo causar futuramente uma evolução desse vírus, causando a inflamação do fígado, cirrose ou câncer. Atualmente no Brasil, existe a vacina para a hepatite B nos postos de saúde e a rede ligada ao SUS. E atualmente também não tem a vacina para a hepatite C. A HPV é uma doença com mais de 200 tipos de variações. Ela se manifesta por forma de infecções verrugosas, tanto nas partes íntimas como na boca ou garganta. A relação sexual é a principal forma de transmissão. O HPV, para a saúde pública, é uma doença de alto nível, pois alguns vírus acabam por causarem câncer, e isso vem aumentando
no público jovem, que teve uma incidência de 80% no ano agora de 2015. É recomendado que homens e mulheres, mesmo depois de adquirirem a doença, fazerem um tratamento para irem acompanhando e vendo se não está se agravando, chegando a ter o câncer. A doença em si não tem cura, mas existe o procedimento médico, que é a cauterização, que foca na eliminação das verrugas. E também existe a vacina contra a mesma, que ainda não existe para os homens, só para as meninas, de 9 a 13 anos. Clamídia. Clamídia é a DST com o maior precedente hoje no momento. Ela é transmitida através da bactéria Chlamydia trachomatis, é adquirida através da relação sexual anal, oral e vaginal, atinge principalmente os órgãos genitais, podendo também atingir olhos, garganta e ânus. O período de incubação do vírus é de 14 a 21 dias. Sintomas no homem: dor nos testículos, inchaço no saco escrotal, na mulher é escorrimento vaginal e coceira vaginal. O tratamento é feito através de antibióticos. A doença em si costuma ser assintomática. Entre 4 casos costuma aparecer algum tipo de sintoma. Hoje estima-se que tenha quase 2 milhões de casos já registrados, dados esses fornecidos pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E no caso da mulher, após a segunda infecção, ela acaba causando esterilização. E a doença não confere imunidade, ou seja, se a pessoa se infectar novamente, tem que ser tratada novamente. Então, o único método de se prevenir é realmente usando os preservativos. Então, a gente separou umas perguntas aqui do pessoal, né? Vamos tirar as dúvidas deles em relação a alguns mitos e algumas verdades. E a primeira pergunta é a seguinte: não é necessário usar camisinha quando se usa anticoncepcional, DIU, ou quando se tem ligações nas trompas? Então, é mito, porque esses métodos acima, os que eu citei, eles só protegem da gravidez, né? Para você se proteger de DSTs, é necessário preservativos. A próxima pergunta é: beijo na boca transmite a DST? Então, isso é muito discutido, porque algumas pessoas acreditam que sim, alguns pesquisadores acreditam que não, mas parcialmente é verdade, porque se você está beijando a pessoa e ela tem algum tipo de ferida, alguma coisa, é um risco. O risco é mínimo, mas é um risco, né? Então, parcialmente é verdade. Então, a próxima questão é: toda ferida ou corrimento genital é uma DST? É um mito. Porque, assim, apesar de a maioria dos sintomas das DSTs ocorrer assim, dessa forma, com algumas feridas nas partes ou com corrimento, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria. Então é importante que você procure o médico, o posto de saúde, e aí você vai saber exatamente o que é. Mas não é necessariamente uma DST, então é um mito. A próxima essa é engraçada: casais fiéis não precisam usar camisinhas? É mito. Porque a pessoa, como a gente já falou no vídeo, ela não é só tendo relação sexual que ela pega a DST. Pode ser por agulhas, seringas, então tem todo um cuidado em relação a tudo isso. Então é mito. E o casal pode ser não fiel, né? Então é mito. Os tipos de DSTs mais comuns é a sífilis, a gonorreia, cancro mole, a herpes genitais e hepatite B, tá? Essas são as mais importantes. Aí a outra pergunta é a seguinte: onde devem ser solicitados os testes de DSTs? Então, geralmente é mais, no lugar mais próximo da sua casa, posto de saúde, às vezes até emergência de alguns hospitais, eles fazem esse tipo de teste. Dando continuação nas questões elaboradas pelos alunos, vamos à próxima. Vamos começar por essa daqui, foi a mais questionada na sala. As DSTs podem ser transmitidas por picada de inseto? Mito. Nenhum inseto transmite nenhuma DST. DST só é transmitida através da relação sexual ou compartilhamento de seringas, agulhas, etc. Objetos de salão de beleza e estúdios de tatuagem pode transmitir DSTs? Verdade. Se os objetos não forem esterilizados, a pessoa pode sim adquirir alguma DST. Deixa eu ver essa daqui. A letra aqui tá um pouquinho complicada. Pode adquirir DST sem apresentar sintomas? Verdade. Algumas DSTs como a clamídia, HIV ou gonorreia podem demorar dias, meses ou anos até começar a apresentar algum tipo de sintoma.
Além do que, a maioria dessas DSTs são na sua forma sintomática, então demora tempo, como eu falei, dias, meses e anos para apresentar algum tipo de sintomas. Toda camisinha é segura na prevenção de DSTs? Bom, nem todas. Prefiro as que tenham selo do Inmetro, porque se a camisinha não tiver esse selo, ela pode estourar durante a relação sexual e a pessoa acabar adquirindo alguma DST. Caso não ocorra ejaculação, caso o homem não ejacule dentro da mulher, essa é a questão. Caso o homem não ejacule dentro da mulher, pode ter a infecção? Pode, verdade, porque assim, a DST em si não está relacionada com a ejaculação, sim com a troca de fluidos entre ambos. Então, pessoal, temos mais uma questão aqui, tá, que surgiu, que é muito interessante por sinal. Então, a questão seguinte é, AIDS e HIV são a mesma coisa? Vamos lá, respondendo essa questão. A AIDS é a evolução do HIV. Então, o que acontece? A pessoa se infecta, adquire a DST, que no caso é o HIV. Se não fizer o tratamento correto, que é através dos coquetéis, a doença sim pode virar AIDS. E aí é um problema, porque assim, a AIDS ela ataca o sistema imunológico. Atacando o sistema imunológico, ela abre portas para as doenças oportunistas. Dois exemplos que eu posso dar agora é a candidíase e a tuberculose. Então assim, a AIDS em si não mata. O que mata são as doenças oportunistas, que invadem o sistema imunológico comprometido. E assim, me fizeram uma pergunta, na verdade, um pouco pessoal, mas eu decidi responder. Se eu descobrisse que estava com HIV, o que eu faria? Bom, se eu fizesse um exame, primeiro assim, você teve a relação sexual, o período de incubação do vírus é de 5 a 30 dias. Então assim, se você teve relação sexual desprotegida, faça o exame. Se deu negativo, espera um mês e faça novamente. Se deu positivo, repita o exame. Caso dê positivo pela segunda vez, eu recomendo fazer o tratamento imediatamente, porque assim, se você fizer o devido tratamento com o coquetel, você pode conviver com o vírus do HIV, que ele não vai interferir em nada na sua vida. Agora, se você não fizer o tratamento e chegar na evolução da AIDS, aí sim é um problema, porque como eu falei, ela compromete o sistema imunológico. Então assim, se eu descobrisse que estava com HIV, no caso adquiriu HIV, faria o tratamento de imediato e com os coquetéis, no caso, como eu falei, você pode conviver com o vírus. A última questão a ser respondida é, tem vacina contra o HIV? Bom, a última notícia que saiu, que assim, a vacina contra o HIV que está, como eu posso dizer, em maior desenvolvimento, é uma vacina que ela ataca 98% dos vírus do HIV. Até porque o vírus do HIV consegue modificar o seu DNA, por isso que ainda não tinha tido uma vacina. Essa vacina ela imunizou 50% dos primatas, então assim, tem grande esperança da vacina dar certo e eles conseguirem liberar ela para poder imunizar as pessoas que possuem HIV positivo. Então assim, é uma vacina que já está em fases finais de testes, atinge, como eu falei, 98% do vírus, porém eles querem chegar a 99,9%. Seria quase que uma imunização total. Então, aqui tem outras perguntas, na verdade são mais 2, 3 perguntas, e é o seguinte: lavar os órgãos genitais antes da relação diminui o risco de pegar DST? Gente, impossível isso, é impossível, tá? É completamente mito. Você lavar suas partes e ter uma relação achando que não vai pegar DST é impossível. Então, a única forma de se preservar, mais uma vez, é com camisinha. E a outra é, como o HIV é transmitido para o bebê durante a gravidez? Essa é interessante. Então, a transmissão pode ocorrer na placenta, na amamentação, porém, se a mãe descobrir que está grávida e tudo mais, fizer o pré-natal, tudo bonitinho, e fizer tudo ok no pré-natal, a criança nasce completamente saudável, tá? E uma outra pergunta que me fizeram é a seguinte: se eu tratar a minha DST e o meu parceiro não tratar, eu estou livre da DST? De jeito nenhum, porque se você se tratou, tomou os remédios tudo direitinho e se curou da DST, mas continua tendo relação sexual com um parceiro que tem a DST, automaticamente você vai se reinfectar novamente e esse ciclo nunca vai parar. Então é importante que os dois, né, tomem os remédios, que os dois se curem da DST. E é isso, pessoal. Usem camisinha, tá? Foi muito legal a palestra, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto nós. E é isso aí.